Olá, eu sou a Alessandra Amorim e neste vídeo eu vou trazer para vocês alguns mitos e verdades sobre aprendizado de língua inglesa. Na verdade, esses mitos e verdades servem para qualquer aprendizado de idioma, para qualquer idioma de forma geral. E ao final eu vou dar algumas orientações por como evoluir em cada habilidade da língua inglesa especificamente, ok? Vamos lá. Essas orientações, esses mitos e verdades, né, indo ao primeiro ponto, eles são baseados em estudos de diversas ciências, né, na neurolinguística, da linguística aplicada ao ensino de língua estrangeira, e assim como outras ciências comportamentais. Tá? Eu gostaria de já de cara quebrar alguns mitos que nós temos, né, como de toda vez que eu deparo com algum aluno, né, e converso, geralmente tem essa conversa sobre aprendizado e a gente cria uma falsa ilusão, né, do inglês ser algo que tem que, para você se comunicar com fluência, você tem que dominar completamente a língua, você tem que estar num patamar de cultura, de vocabulário, que é praticamente o Olimpo, né, um plano superior de conhecimento. Bom, vamos lá, o que eu estou falando isso? Vamos elucidar exatamente essas questões. Primeiro ponto, sobre essa questão da fluência. A fluência é algo muito relativo. Mas como assim relativo? É óbvio que eu não estou descartando a quantidade de vocabulário que você tem. É claro que você se aproxima mais de um padrão de excelência quanto mais bagagem você tiver. Leitura, né, compreensão, mais experiência de uso da língua. Quanto mais você evolui, obviamente você chega mais próximo ao patamar de excelência. Agora, a fluência plena e absoluta, isso é uma utopia. Ninguém vai atingir e dificilmente alguém já atingiu, imagino eu. Vamos fazer o seguinte paralelo, vamos comparar isso com a língua portuguesa. Todos vocês, ou a maioria de vocês, creio eu, que estejam assistindo esse vídeo, são falantes de língua portuguesa, certo? Bom, nós ouvimos isso desde criança, né? A todo instante, somos bombardeados com informações de língua portuguesa, até enquanto dormimos, né? Vem alguém fala, é um carro de som, é um vizinho fazendo barulho. Você tem influência da língua portuguesa o tempo inteiro, pelos mais diversos canais. Agora, mesmo assim, sendo falante nativo da língua, fluente, consequentemente, eu duvido que você se sinta num patamar de fluência, né, de conhecimento, que te permita conversar sobre qualquer idioma, qualquer assunto no idioma. Vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Recentemente eu estive num simpósio, em virtude do meu trabalho, num simpósio de engenharia nuclear. Pediram para acompanhar porque havia alguns estrangeiros e tudo mais, e o pessoal talvez tivesse alguma dúvida, né, de comunicação em língua inglesa, né, não tinha um número de falantes de inglês, né, era suficiente, então pediram para eu dar ajuda, eu também quis voluntariar, logo porque é interessante ouvir novas áreas, novos assuntos, e é um assunto que assim, eu não conheço, mas sempre tenho interesse em saber um pouquinho mais. Pois bem, estive nesse simpósio. Algumas palestras ocorreram e tudo mais, que eu já esperado você não ter um pleno entendimento, visto que não é da área. Mas aí, na hora do cafezinho é que foi o X da questão. No cafezinho, aquelas pessoas estavam ali, né, os engenheiros e alguns físicos, algumas pessoas, né, ligadas à área, num bate-papo informal, dialogando ali sobre tendências, futuro. Teve um dado momento que eu estava ali ao lado, né, só prestando atenção, eram todos brasileiros, esses que estavam conversando, os estrangeiros estavam espalhados em um outro lugar, e eles começaram a falar, um bate-papo informal no café, sobre o ofício deles, e foi impressionante, assim, como eu me senti um estrangeiro, um estranho ali naquele assunto. E eu tinha parte da conversa que eu simplesmente não compreendia nada. Notem, é diferente de você não conhecer os termos e eles falarem sobre, sei lá, um termo em engenharia nuclear e você olhar e não saber o que significa. Não, em determinado momento a conversa ali entrou para um meio que, para mim, assim, eu conseguia salvar ali alguns artigos, preposições, algumas coisas assim, mas o jargão utilizado, assim, de uma complexidade absurda, e tudo em língua portuguesa. Não tinha jargão em inglês no momento daquela conversa. E, então, essa situação me trouxe em conflito, de olhar e falar, essa questão da fluência, né? Eu parei para analisar, a partir daí eu falei, cara, essa coisa da fluência total, plena, absoluta,
Isso é uma utopia aí que é passada, até que você vai ter que estudar até atingir a fluência. É relativa. A fluência para quê? Para que você quer? É para uma situação de trabalho? Então o número de palavras, expressões que você precisa ali para tratar aquela situação de trabalho são limitadas. Por exemplo, a gente costuma aprender muito inglês, é muito comum uma lição, né, em diversos cursos sempre tem essa lição, eu já trabalhei várias vezes, né, falando sobre cinema. Gente, eu já trabalhei uma lição sobre cinema que eu falava dos tipos e subtipos de filme, efeitos especiais, uma série de características que eu nunca falei isso em português na minha vida. A menos que você seja da área de cinema, ou seja, cinéfilo, e goste realmente de discutir, as pessoas, via de regra, vão falar superficialmente o que gostou, não gostou, das cenas que gostaram, não gostaram, e somente isso, ator bom ou ruim, não vai evoluir muito disso. Então, assim, essa gama de vocabulário, ela vem, às vezes, para ocupar um espaço que não tem necessidade de ocupar. Pelo menos no primeiro momento que você está precisando evoluir na língua. Então, justamente para elucidar essa questão que é relativo. A língua é uma ferramenta. Você tem que centralizar, focar naquilo que você precisa para o seu dia a dia. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do aprendizado da língua é a questão da curva de esquecimento. É muito mais válido vocês terem um conteúdo mais enxuto e estarem periodicamente passando por esse conteúdo com o intuito de assimilar, do que passar por um conteúdo muito extenso e não voltar a esse conteúdo para fazê-lo reviver na sua memória. Porque eu vou falar um vídeo mais à frente especificamente sobre essa questão da curva de esquecimento e como trabalhar isso. Mas basicamente é que nós temos um período de esquecimento das frases, das situações que nós vimos, exceto situações de extremo choque, né? Impacto. Ninguém esquece uma situação impactante na vida. Então, mas situações cotidianas, um aprendizado de uma língua, você estudou aquela palavra, aquela frase, você vai esquecer. Naturalmente você vai esquecer. E você tem um intervalo de tempo já cientificamente estudado de quantos contatos você tem que ter e qual o espaçamento entre esses contatos para que você não esqueça essas palavras, essas expressões. Então, a gente vai falar mais sobre essa questão da curva de esquecimento, mas é de suma importância. Em certos momentos, menos é mais. Ok? E vamos a um outro ponto. Além, já falamos um pouco da fluência, agora da curva de esquecimento. Agora vamos a um terceiro ponto. Bem, senhores, o terceiro ponto que nós vamos falar é sobre esse mito da velocidade de fala do nativo. A gente sempre tem essa impressão, não, porque eles falam rápido demais. Gente, rápido demais, qualquer falante de qualquer idioma tende a falar. Uma vez que teu idioma é internalizado, você fala com maior velocidade, né? Salvo as pessoas que já têm uma cadência para falar mais lenta. Mas, via de regra, a gente fala bem mais rápido. Eu lembro uma frase típica, né, de criança, menino sobretudo, né, que nunca sabe onde está nada, nunca sabe onde estão suas coisas e grita lá para a mãe, mãe, onde está minha meia? Todo mundo entendeu, né? Mãe, onde está a minha meia? Só que a velocidade é tamanha. E naturalmente o que faz? Começa a comer o início. Em vez de falar onde está a minha meia, fala onde está a minha meia. E ficou bem claro para todo mundo. Então é questão de hábito. Naturalmente, com a exposição à língua, com a frequência de estudo, vocês vão se habituar a uma velocidade um pouco maior. No início é sempre mais difícil, né? O início é sempre o momento em que o avião gasta mais combustível, que é a decolagem. Depois que já tiver um determinado ponto, vocês naturalmente vão se habituar com isso e passarão, inclusive, a falar o idioma dessa mesma velocidade, ou parecida, ok? Então, fiquem bem tranquilos com relação a essa questão da velocidade do idioma. Um outro ponto que a gente tem que considerar são justamente as variantes geográficas. Há tempos atrás tinha-se muito essa questão de tal curso você aprende o inglês britânico, tal curso você aprende o inglês americano, você fala inglês britânico, americano. Gente, mercado de trabalho não é isso. Você até tem alguns americanos que falam de maneira mais tipicamente deles, mais britânico, né, aquele inglês típico, mas via de regra você tem uma mistura absurda. O que chamam hoje de global English, é o inglês global.
Você vai falar com um vietnamita inglês, você vai falar com um francês, você vai falar com um oriental qualquer, você vai falar com um sul-africano, você vai falar com, enfim, com diversas nacionalidades, com latino-americano inclusive, e a tendência a você falar inglês com um não nativo igual a você é muito maior do que você usar o inglês com um nativo. Digo de maneira profissional, né, empresarialmente falando, exceto se você viajar para um local, né, ficar imerso, vai para uma cidadezinha no interior da Inglaterra, óbvio que você vai ter uma quantidade maior de nativos, né, e falando aquele sotaque mais típico. Mas hoje vocês têm que estar muito atentos à questão da variante. O inglês ele muda, você vai conversar com uma pessoa, outras palavras que usam são outras. Dentro do mesmo país temos isso. No Brasil é imenso. Se nós formos falar com eu sou do Rio de Janeiro, se nós falarmos com alguém do sul do país ou alguém do nordeste, você vai perceber diferenças, ou do centro-oeste, que sabe, da região norte, você vai perceber diferença. Entre um paulista e um carioca, que são estados colados, tem umas pequenas diferenças na fala, em palavras, é natural. Imagina de um país para o outro. Então a influência da cultura local também faz com que as pessoas falem de maneira diferente, inclusive o nativo, tá? Porque pegar um nativo americano hoje que está inserido no meio de diversos latinos, o inglês dele também vai pegar um pouco, vai assimilar, né? Ter essa assimilação do vocabulário que é dito por esses outros latinos, ok? Então, esse ponto é de vocês têm que estar atentos a isso. Uma outra questão que eu gostaria de falar é sobre a questão da gramaticalização ao extremo. A gente ainda tem uma herança forte, né, da cultura do estudo da gramática. Então vocês acabam que boa parte, né, de todos os aprendizes, né, eu também já passei um período pensando dessa maneira, acabamos por ficarmos muito aficionados por aprender a gramática. Tem que entender a gramática. Gente, gramática nós precisamos de algumas estruturas mínimas necessárias para falar o essencial. É óbvio que se você puder conhecer um pouco mais com o passar do tempo, melhor, mas nada de fixação gramatical. Você tem as estruturas mínimas que você precisa saber, né? Nós falaremos aqui, vários vídeos serão publicados com relação a isso, mas nada muito extremo, tá? Por exemplo, nós falamos português em determinada frase, a gente não fica fazendo análise sintática da frase o tempo inteiro. Você não tá preocupado se determinado substantivo é adjunto adnominal ou complemento nominal. Não faz sentido pra gente. Uma prova de língua portuguesa sim, mas no dia a dia, imagina no seu trabalho, alguém manda um e-mail, você lê, pega um e-mail, lê, mas isso aqui é o que? Esse verbo é transitivo direto ou indireto, cabe a preposição, ok, até caberia. Mas esses complementos aqui, isso aqui é complemento nominal ou adjunto adnominal? Gente, não dá. Realmente isso aí não traz benefícios, né? O nativo, quando aprende, ele tem alguma preocupação gramatical, assim como a gente. E normalmente essas pessoas que são, sobretudo de países europeus, escandinavos, né, que eles aprendem 4, 5 idiomas ao longo do período de escolarização, ou outros aprendem mais, né, como viajantes e tudo mais, eles não têm preocupação mínima com gramática, só o essencial mesmo para não causar ambiguidade, tá? Não tem essa preocupação profunda, não. E, enfim, a preocupação é mais com se fazer entender, entendeu? E entender o que é dito. Acho que essa é a preocupação principal, sobretudo no início desse processo, para você já ter o mínimo necessário para poder atuar de forma independente, ok? Bom, agora eu já falei sobre mitos, um pouco dos mitos, esclareci algumas questões que eu julguei importantes. Eu quero falar um pouquinho sobre dicas de aprendizado. O que vocês têm que ter primeiramente em mente é que são 4 habilidades, tá? Qualquer língua, né, temos 4 habilidades. Quais são essas 4? Você tem habilidade de fala, né, de compreensão, quer dizer, você fala e você ouve, você lê e escreve. Então são essas 4. Essas 4 são divididas em 2 grandes subgrupos, que são os grupos da habilidade de entrada, que eu chamo em inglês de input, e de saída,
output. O que são as habilidades de entrada? São aquelas que seu cérebro recebe a informação. Então, quais são essas duas? A leitura e a compreensão auditiva. Quer dizer, você está recebendo a informação que está sendo passada por alguém que você está vendo ou não, né? Ou, enfim, você só está recebendo a informação. E o output são as informações de saída. São aquelas que você produz o que é dito ou o que é escrito. Enfim, a produção oral tua de saída, ou escrita, perdão. Produção de saída. Você escreve ou fala. Então, isso aí é caracterizado o quê? O seu cérebro não está recebendo a informação. Ele está transmitindo uma informação. Então, são diferentes, tá? Entrada e saída. Essas habilidades, elas trabalham de certa forma aos pares. Não exclusivamente, tá? Deixa eu explicar para vocês. Reading e writing, quer dizer, leitura e escrita, eles têm uma relação direta. Em qualquer língua, né? Durante o processo escolar, todo professor já falou de diversas disciplinas, inclusive, que quanto mais lê, melhor se escreve. Isso é porque você tem uma relação direta entre leitura e escrita. Você aprende mais, você assimila mais vocábulos, você aprende mais com o estilo da escrita e acaba reproduzindo aquilo que você aprendeu, né, no papel, no computador, de qualquer outra forma. E o outro par é o listening e speaking, quer dizer, compreensão auditiva e a fala. Você, quanto melhor escuta, melhor treina o seu ouvido para compreender, melhor é a sua pronúncia. Naturalmente, você vai aproximar a sua pronúncia ao máximo de um inglês mais nativo, digamos assim. E apesar dessa coisa do nativo puro, né, sobretudo empresarialmente falando, não é com muita frequência, mas a tendência é que você se aproxime mais daqueles que você vê, que vocês percebem que tem maior competência linguística, ok? Então nós temos que trabalhar essas habilidades. Agora, como a gente vai trabalhar cada uma delas? Isso é o que eu vou falar agora para vocês. Vamos lá, eu vou começar com reading, tá? E vou falar sobre os pares, reading, writing, depois listening e depois speaking, ok? Bom, reading. Reading basicamente é leitura. Qual a minha recomendação de leitura? Isso aí vai variar de acordo com o nível de vocês. Se você é um iniciante total, sugiro que inicie por textos infantis, porque ele vai ter um vocabulário mais simples e você vai ter maior facilidade de assimilação daquilo ali. Caso não tenha textos infantis ou queira textos já específicos, né, profissionalmente, de sua área profissional ou de alguma curiosidade que você tenha, de qualquer forma, eu sugiro que vá em fragmentos. Pegue um parágrafo ou dois no máximo, não muito mais que isso, e dissequem aquele parágrafo. Você tem que olhar, aprender, olha como é a estrutura. Não adianta só ficar abrindo o dicionário, traduzir tudo que é palavra. Ah, beleza, entendi o texto. Vocês vão virar, vão fechar, vão passar o texto, vão esquecer completamente o que foi dito, o que estava sendo dito naquele texto. Então sugiro que peguem aos poucos textos menores, um parágrafo, no máximo 2, e dissequem realmente. Peguem as palavras, leiam as estruturas, reescrevam as estruturas, peguem, opa, essa frase quer dizer isso, essa frase quer dizer aquilo. Foquem sempre em tentar entender uma sentença, uma frase, em vez de palavra por palavra. É muito mais efetivo. A gente, via de regra, se comunica por frases. A gente não se comunica somente por palavras. Claro que usamos palavras em alguns momentos isolados, mas normalmente, com muito maior frequência, a gente usa frases para se comunicar. Então, frases são muito mais eficientes do que aprender palavras isoladamente. O que você pode fazer com aprendendo, aliás, deve fazer com o aprendizado das palavras, é fazer a substituição delas dentro daquela mesma frase. Por exemplo, em português dizendo, Joãozinho é bonito. Você aprendeu bonito. Agora você aprendeu alto, baixo, magro, você troca o bonito. Joãozinho é alto, Joãozinho é magro, Joãozinho é baixo. E aí você vai formando novas frases a partir da mesma frase original. Então dissequem os textos, peguem textos de área de interesse de vocês. Tá? Se você não tiver nenhuma específica, sugiro que vá diretamente aos livros infantis. Pela internet a gente acha muito,
bota lá textos infantis em inglês, ou procura lá Children Reading, né, Books for Children, você vai achar lá free, né? O importante é a expressão free, que é gratuito. E vocês vão olhar esses textos lá e vão dissecar com um bom dicionário, pode ser online, tem bons dicionários online, vocês dissequem isso e voltem depois para estudar aquelas frases. Não só fez e depois vira, não. Volta de tempos em tempos, vocês voltem ali para poder assimilar esse vocabulário, ok? Bom, com relação a writing, né, a escrita, o que vocês devem fazer? Primeiramente, a questão dessas palavras, dessas frases que vocês aprenderam com o reading, vocês reescrevam muito elas, porque a escrita também ajuda a assimilar. E vocês vão assimilar algum estilo de escrita. Por mais que seja um pouco diferente, uma história, jornal, tem modelos diferentes, estruturas diferentes, mas vocês já vão assimilar frase, estrutura de frases, como as frases são compostas. Naturalmente, vocês vão verificar que tem um sujeito, verbo, complemento. Vocês vão verificar tudo isso ao reescrever. Reescrevam. Vão por mim que vocês realmente vão assimilar de uma forma muito mais tranquila, muito mais natural, sem precisar ficar nesse desespero gramatical, ok? Bom, agora vamos ao outro par, né? Vou começar pelo listening. Bom, o listening é um grande calcanhar de Aquiles, né? Compreensão auditiva. Normalmente o pessoal tem muita dificuldade em listening. Mas a boa notícia para vocês é que hoje nós temos uma gama de recursos absurda que você pode acessar gratuitamente sem sair da sua casa. Basta ter uma conexão de internet. Então vocês estão tendo uma conexão de internet, vocês conseguem acessar uma série de coisas. No meu tempo de estudante de inglês, o cursinho lá que eu fiz, ainda era mais novo, né? Eu lembro que você, quando queria praticar alguma coisa no final de semana, porque não tinha internet, né? Pelo menos numa boa parte da minha vida tinha, mas também não tinha tantos recursos, não tinha YouTube, era aquela conexão de escada, lenta, beça, que baixar uma música era um feito heróico. Então, nessa época, o que nós tínhamos? Nos cursos de idiomas, a gente tinha que pegar uma fita. Nossa, estou entregando minha idade, né? Ou depois de um tempo, né? Fita eu era criança, depois de um tempo era o CD. Você ia lá, reservava o CD, ia lá rezando para o CD estar lá disponível, que cada exemplar tinha umas 3 cópias mais ou menos. Para estar uma daquelas cópias disponível, você levava para casa, era o CD do livro, ou CD do livro didático, ou de algum livro, né, de leitura livre. Que você levava para casa, ficava uma semana com aquele CD, lendo e ouvindo aquilo ali para tentar melhorar a sua capacidade auditiva. Bom, isso foram tempos passados. Hoje, quais recursos vocês podem utilizar? Vocês podem utilizar podcasts. O que são podcasts? São gravações, geralmente arquivos MP4 que vocês podem baixar, e eles têm de diversas naturezas, tá? Vocês podem achar podcasts para alunos básicos, intermediários, alunos avançados, podcasts como sobre notícias, podcasts falando sobre os mais diversos assuntos. E alguns sites da internet, eu vou falar mais à frente, vou falar mais a fundo sobre cada item que eu estou falando agora, eu estou apenas fazendo um apanhado geral. Muitos podcasts, eles já vêm com, muitos sites oferecem além do arquivo em áudio, em MP4, para você baixar e deixar provavelmente no celular, que eu acho que é o melhor local para você deixar e fazer essa audição com uma certa frequência. Eles te provêm também um arquivo PDF para você baixar junto e vem com toda a descrição ali, vem com todo o texto do que está sendo dito. E isso auxilia bastante, porque você compara, né, o que você ouve com o que você lê. Então isso aí é sensacional. É um ganho assim, fantástico para quem está aprendendo o idioma. Um outro ponto que é de extrema importância, ou de extrema utilidade, melhor falando, é o uso de filmes. Por exemplo, para quem tem Netflix, ou pode ser Amazon também, mas normalmente Netflix, que é o que eu uso, a gente pode fazer um estudo de trechos de filme ou série. Como isso se dá? Vamos lá. Lembrando que são sempre trechos curtos, tá? E os podcasts também. Procurem podcasts mais curtos no início, porque vocês vão aumentando o tempo deles gradativamente. Procure sempre um podcast no começo de 1, 2 minutos e vão aumentando, porque vocês pegarem muito longo, vão dispersar, não vai ser útil para o aprendizado. Então vocês comecem com podcasts curtos.
E como é que a gente estuda a Netflix? Netflix é o seguinte, assistam um filme, um episódio de uma determinada série que vocês gostem, ou peguem algum que vocês já tenham assistido algumas vezes e pensem em um trecho legal, um trecho interessante daquele filme, daquele episódio da série, que você julgue que tem um vocabulário interessante. Né? Que você viu, na primeira vez que você assistiu da maneira que lhe conveio. Em inglês com legenda ou em português, indiferente essa primeira vez. Na segunda você volta naquele trecho, identifica o trecho, o tempo, né, de tantos, sei lá, foi de 45 a 50 minutos do filme. Beleza. Esse trecho também tem que ser curto, tá? 5 minutos no máximo, porque ele dá um trabalhinho, e se for um trecho muito grande, vocês vão ter um trabalho imenso e vão acabar desistindo de fazer isso. Pode ser até de 3, 5 minutos no máximo, tá? Pelo menos para começar. Vocês reassistam aquele trecho. Já, primeira vez, vocês já viram, né? Já sabem que trecho estão falando. Aí vocês vão reassistir aquele trecho em inglês, com a legenda em inglês. E vocês vão lá. Vou anotar aquilo tudo lá. Beleza. Ficou na dúvida do que é alguma palavra, algum termo daquilo ali? E anotem num caderninho, tá? Não anotem em qualquer papel não, porque senão fica perdido. Anotem os diálogos daquele trecho interessante e parem para estudar aqueles diálogos. Estude. Volta. Ficou na dúvida do que é cada palavra daquela ali? Volta e troca a legenda de novo para português. Dá uma olhada. Se achou que não cabe muito, ficou esquisito, não sei o que, essa palavra, dá uma olhada no dicionário para ele auxiliar, sem nenhum problema. Ok? Estudou aquele trecho, voltou, assista mais uma vez, inglês com a legenda, treina a pronúncia dele, ouça e treina a pronúncia, ouça. Pode voltar quantas vezes for necessário. Até uma última vez em que você vai voltar e tocar esse mesmo trecho só com áudio em inglês e sem a legenda. Então, assim, vê que é um exercício trabalhoso, por isso tem que ser um trecho curto do filme. E vocês ouçam e, naturalmente, com contato com aquele trecho, vocês já vão identificar aquelas frases ali sem a necessidade de ficar olhando o papel toda hora. E mantenha aquilo ali no caderninho. O caderninho é para ser revisado. De tempos em tempos, você olha aqueles filmes anteriores, aqueles trechos de séries anteriores que vocês já fizeram esse estudo. E com isso vocês vão melhorando absurdamente a capacidade auditiva de vocês, porque vocês vão se expondo à língua. É a mesma questão do nativo, né? De estar no ambiente do nativo. Porque normalmente as pessoas falam, para entender inglês bem, ou para falar bem, você tem que estar no exterior. Não é simplesmente a atmosfera de lá que ele faz falar. Não, é questão da exposição. Você está lá, está sendo exposto o tempo inteiro. Você liga a televisão, é exposto. Você sai à rua, é exposto. Mesmo que você não queira, você é exposto ao idioma. E aqui você pode simular, sim, uma atmosfera bem parecida. Você pode se expor com série, com filme, com podcast, nos seus intervalos, na ida para o trabalho, entendeu? Naquele intervalinho. Essa desculpa de que não tem tempo não funciona hoje. O recurso... Baixa um podcast lá no celular, você está no trem, no ônibus, no metrô, ou no carro, você põe o fone de ouvido lá e está ouvindo aquele pedacinho. Está ouvindo pelo menos uma vez, parou, depois quando chegou dá uma lida. Não é 100%? Mas você tem que lutar com aquilo que você tem. E sabendo que cada passo pequeno te leva a uma grande distância. O mais importante de tudo é ter constância. É ser constante naquilo que você faz. Ok? E o último ponto que eu gostaria de falar, essa questão do aprendizado, é sobre o speaking. O speaking é um pouco complicado, né, no sentido de que você precisa de alguém para falar, e alguém que lhe ouça. Mas tem algumas estratégias que você pode utilizar que lhe auxiliam bastante em você praticar a fala. Bom, a primeira delas é falar em frente ao espelho. Eu faço isso e evitem fazer isso na presença de muitas pessoas, porque vai soar louco. Na sua casa, no seu quarto, no banheiro. É interessante. Tem uma frase, alguma coisa que você viu alguém falando num seriado, uma série, ou num filme, quer repetir aquilo ali, você está na dúvida se está pronunciando bem ou mal? Fale olhando ao espelho. Além de ouvir, você está se vendo. E você vai perceber. A visão ajuda de certa forma, né? Aumenta a percepção do teu cérebro do que você está falando.
E você vai ter um ganho com isso. Faça essa experiência. E vocês perceberão que terão um ganho com isso. Que você vê a pessoa falando ali na sua televisão, no seu celular. E quando você se vê falando também em frente ao espelho, você faz uma comparação entre um e o outro. Fica muito mais claro. Os dois sentidos da série que você tem, que é a visão e a audição, você também vai ter ao falar em frente ao espelho. Então vai lhe dar uma base de apoio muito grande. Bom, um outro fato que ajuda bastante, inclusive, foi uma sugestão que eu li de uma revista de neurociência, falando de neurolinguística, falando sobre a questão da criação do vocabulário, né, que chama de léxico. Você falar consigo mesmo, no sentido de que? Falar sozinho? Não. Nesse seguinte sentido, você está ali parado e pensando em uma determinada situação que você passou há pouco. Por exemplo, você estava saindo de casa e o carteiro chegou. E você estava saindo, o carteiro estava entrando no seu prédio, você perguntou a ele, pô, tem carta para mim? Ele respondeu lá, não tem não. Ok. Em um determinado momento, que estiver mais tranquilo, para e pergunta, como eu perguntaria em inglês uma situação dessa? Tem cartas para mim? E aí você corre atrás de pesquisar isso aí. São essas questões do dia a dia, essas palavras, essas frases do dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta porque fica tomado pela a didática, às vezes mais mecânica, de um livro, de uma apostila, e a gente não se dá conta de saber essas frases. Então essa questão de você, essa curiosidade constante de querer saber falar alguma frase que você usa na sua rotina, faz você ampliar isso, o seu vocabulário de forma bem natural, bem tranquila. Ok? Outras alternativas que são bem interessantes são os aplicativos, né? Tem alguns aplicativos aí que são pagos, inclusive, que você tem a oportunidade de conversar com nativos, né? Com pessoas de outros países, e aí vai depender da disponibilidade financeira de cada um. Já testei um bem interessante, eu falei com... Interessante, você nunca repete o nativo, você fala uma hora com um canadense, com um americano, em certas horas fica com um alemão falando inglês, e tem muito dessa dinâmica, né, de você praticar e ter um tema proposto, ele te dá um retorno, feedback, mas são pagos, né? Então vai depender da disponibilidade financeira de cada um, mas eu acho muito interessante esses aplicativos, acho que dão um ganho muito grande para todos vocês, ok? Bom, outra sugestão, dessa vez mais econômica, né? Criar grupos. Se você conhece mais pessoas que estão nessa mesma situação, que querem aprender o idioma e que também não estão com recursos para ficar pagando o aplicativo, mas que estudam sozinhos, juntem-se, tiram uma horinha aí por semana e cada qual estuda e traz um material, vão tentar falar inglês, tira um período, meia hora e ninguém fala um A em português, tenta se comunicar em inglês 100%. E nesse período vocês vão lá trocando, vai sair muita coisa errada, mas é com erro que você vai aprender, não tem outra forma. Eu acho essa sugestão do grupo ótima, porque vocês têm... até alguns grupos, né, chamam de inglês social, o pessoal senta, conversa, troca uma ideia, tenta formar, e aí um ajuda o outro depois daquela meia hora inicial ali, que for todo mundo tentando se comunicar. Um sempre sabe uma coisa que o outro não sabe, então vocês fazem uma troca. Pô, naquele momento você falou isso, na verdade se fala dessa maneira e tudo mais, e acabam que vocês juntos vão se fortalecendo e vão desenvolvendo uma comunidade e vão agregando um ao outro. Quer dizer, a fluência de vocês vai aumentando, né? O léxico de vocês vai sendo muito maior. Bom, e uma outra opção, essa opção fica mais para quem mora na região que tem um turismo mais desenvolvido. Por quê? Com a vinda de turistas é sempre interessante, porque o turista ele quer conversar com o local. Ele quer aprender, ele quer saber. Ele está aqui, via de regra, o bom turista, né? Não estou falando dos mais, daqueles que são ruins, cometem crimes aí, que eu não vou entrar nessa seara, mas a gente sabe muito bem que se fala aí sobre determinado tipo de turismo. Mas o bom turista que quer conhecer, quer saber um pouco do local, ele quer, na verdade, ele quer sempre conversar com o nativo. Porque você tem um conhecimento da área. E é um conhecimento que ele está buscando. É diferente do conhecimento do cara que trabalha no hotel, que vai vender para ele o pacote que ele quer vender e tudo mais. Não, o teu conhecimento é genuíno, sem nenhum interesse comercial propriamente, né? E você tentar, de alguma forma, abordar, e nessa hora tem que ser cara de pau mesmo. Pergunta, excuse me, sir, can I talk to you?
Use o inglês que você sabe, aprenda, pratique, porque você vai se submeter a essa situação e com certeza vai sair um pouco mais confortável dali. Então, assim, essas são as dicas que eu dou a vocês para esse aprendizado, tá? Para evoluir na língua. Quebrei alguns paradigmas aí, falando no início desse vídeo. E o que eu tenho de mensagem final para vocês é o seguinte: vocês têm que ter em mente que não se aprende outro idioma sem exposição. Você tem que se expor ao idioma. Por isso essa questão de vá para o exterior. A questão de ir para o exterior é porque lá você tem uma exposição forçada ao idioma. Quer você queira, quer não. Agora, você pode criar essa exposição sem sair daqui, sem sair da sua cidade. Use o YouTube, baixe podcasts, use a Netflix ou qualquer outra plataforma de streaming. Vocês leiam textos o máximo possíveis em inglês, dissequem esses textos, leiam bastante, ouçam, reescrevam, escrevam para vocês já ganharem um estilo de escrita. E vocês também usem essas dicas que eu falei com o de speaking para desenvolver a parte oral de vocês. Então se exponham de diversas formas, usando todos os meios. Vocês vão perceber que é uma evolução gradativa. E muitas vezes, em um curto espaço de tempo, você já vai ter um inglês necessário para fazer aquilo que você precisa. Seja trabalhar numa empresa. Não tem essa ilusão ou essa falsa que você tem que ter o reino dos céus de inglês, você tem que ser Shakespeare para trabalhar. Um exemplo, a empresa que eu trabalhei, uma delas, tinha um analista lá, um cara que é fantástico na área dele, nessa área de rede. O cara tinha uma avaliação altíssima, é um profissional respeitadíssimo. O inglês dele era estritamente limitado ao campo profissional. Ele conseguia falar sobre resolver questões técnicas da área dele em inglês, falar com o cliente, falar com outro setor da empresa sobre aquilo. Mas se tirasse ele daquele universo para falar sobre inglês geral, ele não conseguia evoluir. Falando para ele, você entende, eu pego um filme, série, sem legenda, entende? Cara, entendo algumas coisas, outras não. E essa é a realidade, gente. Não adianta querer ficar achando que o inglês é uma arte que você tem que dominar com excelência. Não, é uma ferramenta que você aprende a usar conforme a sua necessidade. Ok, gente? Então vamos ativar essa ferramenta e vamos aprender a fazer uso dela. Vamos chegar mais próximo possível daquilo que vocês precisam e não daquilo que é idealizado. Ok, gente? Muito obrigado.